Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A loja que abre apenas no Natal. Capítulo 1. O Encontro. Era uma tarde fria de dezembro na pequena cidade de Vale Nevado, um lugar que parecia ter sido desenhado por mãos invisíveis para ser cenário de cartões natalinos. As ruas estreitas estavam cobertas por neve fresca, e cada telhado exibia uma camada branca que brilhava sob a luz suave do entardecer. O ar trazia o perfume de chocolate quente vindo das cafeterias, misturado ao som distante de sinos que anunciavam a proximidade do Natal. Clara caminhava lentamente, com o cachecol vermelho apertado ao redor do pescoço e as mãos escondidas em luvas de lã. Seus passos deixavam marcas delicadas na neve, como se desenhassem um caminho que só ela poderia seguir. Apesar da beleza ao redor, havia uma melancolia em seu coração. O Natal sempre fora sua época favorita, mas naquele ano, a vida parecia suspensa entre escolhas difíceis. Seguir sua carreira em uma cidade distante, onde oportunidades brilhavam como estrelas, ou permanecer perto da família, que precisava dela mais do que nunca. O dilema a consumia. Cada pensamento era como uma bifurcação coberta de neve, sem pegadas para guiá-la. Clara sentia-se perdida, como se estivesse diante de um livro em branco, sem saber qual história deveria escrever. Foi então que, ao virar a esquina de uma rua pouco movimentada, Clara viu algo que nunca estivera ali antes. Uma loja pequena, com fachada de madeira antiga e janelas emolduradas por guirlandas cintilantes, surgia como se tivesse brotado da própria neve. O letreiro dizia em letras douradas: "Desejos sinceros, aberta apenas no Natal." Intrigada, Clara se aproximou. A porta tinha um sino delicado, e ao empurrá-la, um som suave ecoou, como se fosse música celestial. O interior da loja era aquecido por uma lareira, e prateleiras repletas de objetos mágicos brilhavam sob a luz suave de velas. Havia caixas de música que tocavam melodias nunca ouvidas, livros que escreviam histórias conforme eram folheados, e pequenos globos de neve que mostravam cenas de memórias felizes. No balcão, um homem de cabelos prateados e olhos luminosos a recebeu com um sorriso sereno. Ele parecia irradiar paz, como se carregasse consigo a própria essência do Natal. "Bem-vinda, Clara", disse, como se já soubesse seu nome. "Aqui só entram aqueles cujo coração guarda um desejo verdadeiro." Clara ficou sem palavras. Como ele sabia seu nome? E como aquela loja podia existir apenas em dezembro? Ela caminhou lentamente entre as prateleiras, tocando com cuidado cada objeto. Um livro aberto escrevia sozinho uma poesia sobre esperança. Uma caixa de música tocava uma melodia que lembrava sua infância. Um globo de neve mostrava uma cena de Natal que ela vivera anos atrás, com seus pais sorrindo ao redor da árvore. O coração de Clara se encheu de uma mistura de nostalgia e encantamento. Era como se cada objeto fosse feito para despertar memórias e desejos escondidos. Clara permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando o brilho suave que emanava das prateleiras. Cada objeto parecia conter uma história própria, como se guardasse segredos de pessoas que haviam passado por ali antes dela. O ar dentro da loja tinha um perfume delicado de canela e pinho, misturado ao calor da lareira que crepitava suavemente. Ela se aproximou de uma mesa onde repousava uma coleção de globos de neve. Ao tocar um deles, a cena dentro se transformou. Não era uma paisagem genérica, mas o retrato fiel de sua sala de estar, anos atrás, quando ainda era criança. Lá estava sua mãe, sorrindo enquanto pendurava enfeites na árvore, e seu pai ajustando a estrela dourada no topo. Clara sentiu os olhos marejarem. "Como isso é possível?" murmurou, quase para si mesma. O homem de cabelos prateados, que parecia observar cada gesto com paciência infinita, respondeu com voz calma: "A loja mostra aquilo que o coração guarda. Não são apenas objetos, mas reflexos de desejos sinceros." Clara voltou-se para ele, intrigada. "Então, cada pessoa que entra aqui vê algo diferente." "Exatamente." Ele sorriu. "Alguns encontram coragem, outros reencontram memórias, outros ainda descobrem o que realmente precisam." Nesse momento, a porta se abriu novamente, e o sino delicado anunciou a chegada de outro cliente. Era uma jovem mãe, carregando nos braços uma menina de cerca de 5 anos.
A criança parecia tímida, escondendo o rosto no casaco da mãe. Bem-vindas, disse o proprietário, com o mesmo tom acolhedor. O que procuram? A mãe hesitou, mas respondeu. Minha filha tem medo de dormir sozinha. Gostaria que ela tivesse paz à noite. O homem caminhou até uma prateleira e retirou uma pequena luminária em forma de estrela. Ao entregá-la à menina, explicou. Esta luz brilhará suavemente sempre que você fechar os olhos. Ela guardará seu sonho e afastará os medos. A menina sorriu timidamente, e Clara observou a cena com o coração aquecido. Não era apenas uma loja. Era um lugar onde os desejos mais íntimos encontravam resposta. Ela se perguntou o que encontraria ali. Qual seria o objeto que refletiria seu próprio dilema? Clara observava atentamente o homem de cabelos prateados. Havia algo nele que não se explicava apenas com palavras. Uma serenidade que parecia envolver todo o ambiente, como se sua presença fosse a própria fonte da luz suave que iluminava a loja. Ela se aproximou do balcão, ainda intrigada com o fato de ele saber seu nome. Como você sabia quem eu sou? Perguntou, tentando manter a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. O homem inclinou levemente a cabeça, como quem escuta uma melodia invisível. Os nomes são como estrelas, respondeu. Cada um brilha de forma única. Quando alguém entra aqui, eu apenas reconheço o brilho que já existe. Clara sentiu um arrepio percorrer sua pele. Não era uma resposta comum, mas havia nela uma poesia que fazia sentido de um jeito inexplicável. Ela olhou novamente ao redor. Em uma prateleira, havia caixas de música que tocavam melodias diferentes para cada pessoa que se aproximava. Em outra, livros que escreviam histórias conforme eram folheados. Clara pegou um deles. Ao abrir, viu palavras surgirem sozinhas. Clara caminhava pela neve, buscando respostas que só o coração poderia dar. Assustada, fechou o livro rapidamente. Isso é, sobre mim. A loja reflete o que você guarda dentro de si, explicou o homem. Não há segredos aqui, apenas verdades que esperam ser reconhecidas. Clara respirou fundo. Parte dela queria sair correndo, mas outra parte sentia que estava diante de algo que poderia mudar sua vida. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Um senhor idoso entrou, apoiado em uma bengala. Seus olhos cansados revelavam uma tristeza silenciosa. Bem-vindo, disse o proprietário. O que deseja? O homem hesitou, e sua voz saiu baixa. Gostaria de sentir novamente a presença da minha esposa. Ela partiu há muitos anos, mas o Natal sem ela é vazio. O proprietário caminhou até uma estante e retirou um pequeno medalhão dourado. Ao entregá-lo, explicou. Este medalhão guardará o perfume das memórias. Sempre que você o abrir, sentirá o aroma do lar que construíram juntos. O idoso segurou o objeto com mãos trêmulas, e lágrimas escorreram por seu rosto. Clara observava, emocionada. A loja não oferecia riquezas materiais, mas presentes que tocavam a alma. Ela voltou-se para o proprietário, sentindo que precisava entender mais. Quem é você? Afinal, ele sorriu, e por um instante seus olhos brilharam como estrelas. Sou apenas um guardião. Alguns me chamariam de anjo. Clara ficou em silêncio. A palavra ecoou em sua mente como um sino distante. Um anjo. Isso explicava a aura de paz, o mistério da loja, e a forma como cada objeto parecia nascer da essência dos desejos sinceros. Clara permaneceu em silêncio após ouvir a palavra anjo. Era como se o tempo tivesse parado dentro da loja. O crepitar da lareira parecia mais suave, e até o som da neve caindo lá fora se tornará distante. Ela sentiu o coração acelerar. Parte dela queria acreditar, parte dela temia estar sonhando. Mas havia algo inegável. Aquele homem irradiava uma paz que não era deste mundo. Um anjo, repetiu, quase em sussurro. Então esta loja é um reflexo do Natal, explicou ele, com voz calma. Surge apenas quando os corações precisam de esperança. Não é feita de tijolos ou madeira, mas de fé e sinceridade. Clara caminhou lentamente até uma prateleira onde havia pequenos objetos envoltos em luz suave. Um deles era uma pena dourada, que parecia flutuar sozinha sobre o suporte. Outro era uma ampulheta, mas em vez de areia, dentro dela caíam flocos de neve cintilantes. Ela estendeu a mão, hesitante, e tocou a ampulheta. Imediatamente, imagens surgiram em sua mente. Momentos de sua infância, risadas com os pais,
tardes de estudo, sonhos de futuro. Era como se o tempo se abrisse diante dela, mostrando que cada instante vivido tinha sido precioso. Clara recuou, emocionada. Tudo aqui parece feito para mim. Por que é? Respondeu o anjo. Cada visitante encontra o que precisa. Não o que deseja superficialmente, mas o que o coração verdadeiramente clama. Nesse momento, a porta se abriu mais uma vez. Uma jovem entrou, com expressão cansada. Seus olhos mostravam o peso de alguém que carregava responsabilidades demais. Preciso de força, disse, sem rodeios. Sinto que não consigo continuar. O anjo caminhou até uma prateleira e retirou uma pequena pedra luminosa. Ao entregá-la, explicou: esta pedra guardará sua coragem. Sempre que se sentir fraca, ela lembrará que dentro de você há mais força do que imagina. A jovem segurou o objeto com reverência, e lágrimas escorreram por seu rosto. Clara observava tudo, sentindo que cada encontro na loja era uma lição silenciosa. Ela sabia que também tinha um desejo. No fundo, queria clareza para sua vida. Queria saber se deveria seguir sua carreira longe dali ou permanecer perto da família. O dilema a consumia, e ela sentia que qualquer escolha traria tanto alegria quanto dor. O anjo a olhou com ternura, como se pudesse ler seus pensamentos. Seu coração está dividido, Clara. Deseja seguir seus sonhos, mas também deseja cuidar de quem ama. O Natal é tempo de escolhas sinceras. Clara respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que talvez encontrasse ali a resposta que tanto buscava. Clara permaneceu diante do balcão, sentindo que o ar da loja se tornava mais denso, como se cada respiração fosse carregada de significados ocultos. O anjo a observava com paciência, sem pressa, como quem sabe que certas revelações só podem acontecer no tempo certo. Você procura clareza, disse ele, com voz suave. Mas clareza não é apenas luz. É também coragem para enxergar o que a luz revela. Clara baixou os olhos. Era verdade. Ela queria respostas, mas temia que essas respostas a obrigassem a escolher entre dois caminhos igualmente importantes. O anjo caminhou até uma prateleira especial, coberta por um tecido branco bordado com estrelas douradas. Ao retirar o tecido, revelou dois objetos. O primeiro era um livro em branco, de capa azul cintilante. O segundo, um globo de neve delicado, com base prateada. Este livro, explicou, escreverá automaticamente a história de sua vida caso você escolha seguir seus sonhos. Cada página mostrará conquistas, desafios e vitórias que aguardam por você. Ele então apontou para o globo de neve. Este globo mostrará cenas de sua família vivendo momentos felizes se você decidir permanecer. Ele guardará o calor do lar, o aconchego das memórias, e a paz de estar perto de quem ama. Clara segurou ambos, sentindo o peso das possibilidades. O livro brilhava com promessas de aventuras e conquistas. O globo cintilava com amor e aconchego. Mas havia algo além. Uma sensação de que sua escolha definiria não apenas o futuro, mas também quem ela realmente era. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O som da neve caindo lá fora parecia acompanhá-la em silêncio. Eu não sei o que escolher, confessou. Se sigo meus sonhos, posso perder momentos preciosos com minha família. Se fico, posso perder a chance de realizar aquilo que sempre desejei. O anjo sorriu com ternura. O Natal não é sobre escolher entre felicidade e dor. É sobre compreender que cada escolha carrega ambas. O que importa é a sinceridade do coração. Clara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Pela primeira vez, percebeu que talvez não houvesse uma resposta perfeita. Talvez o verdadeiro presente fosse aprender a confiar em si mesma. Clara segurava o livro e o globo de neve como se fossem duas chaves para portas diferentes. O brilho suave dos objetos iluminava seu rosto, revelando a intensidade da dúvida que carregava. O anjo permaneceu em silêncio, permitindo que ela sentisse o peso da escolha. Por alguns instantes, Clara imaginou como seria abrir o livro e ver sua vida escrita diante de si. Talvez houvesse viagens, conquistas, reconhecimento. Talvez o futuro fosse repleto de aventuras que sempre sonhara. Mas, ao olhar para o globo de neve, viu o reflexo de sua família reunida, sorrindo ao redor da árvore de Natal. O calor daquele lar parecia tão real que ela quase podia ouvir as risadas. As lágrimas escorreram por seu rosto. Eu não posso, murmurou. Não posso deixar que um objeto decida por mim.
Com mãos trêmulas, Clara devolveu o livro e o globo ao balcão. O gesto foi firme, mas carregado de emoção. Quero aprender a ouvir meu coração, disse, com voz embargada. Quero que meu destino seja guiado pelo amor e pela coragem, não por atalhos mágicos. O anjo sorriu, e sua expressão se iluminou como se aprovasse a decisão. Essa é a verdadeira magia do Natal, respondeu. Não são os objetos que moldam nossa vida, mas a sinceridade de nossas escolhas. Clara sentiu uma paz inesperada invadir seu peito. Era como se tivesse recebido o maior presente de todos, a confiança em si mesma. O ambiente da loja pareceu se transformar. As velas brilharam mais intensamente, a lareira crepitou com vigor, e até os globos de neve cintilaram como estrelas. Clara percebeu que a loja não era apenas um lugar físico, mas um reflexo de sua própria alma. Ela olhou para o anjo, e por um instante teve a sensação de que estava diante de uma revelação maior do que podia compreender. Obrigada, disse, com sinceridade. Não sei o que o futuro reserva, mas agora sei que posso enfrentá-lo. O anjo inclinou a cabeça em sinal de respeito. Vá com coragem, Clara. O Natal sempre estará dentro de você. Clara permaneceu alguns instantes em silêncio, absorvendo cada palavra do anjo. O calor da lareira parecia envolvê-la como um abraço invisível, e o brilho das velas refletia em seus olhos marejados. Ela sabia que havia recebido uma lição que não se encontrava em livros ou conselhos humanos: a coragem de confiar em si mesma. Com passos lentos, aproximou-se da porta. O sino delicado balançou suavemente quando ela a abriu, e o ar frio da noite invadiu a loja. Lá fora, a neve caía em flocos grandes e silenciosos, cobrindo as ruas como um manto de pureza. Clara olhou para trás uma última vez. O anjo estava ali, parado junto ao balcão, sorrindo com serenidade. Vá com coragem, Clara, repetiu ele. O Natal sempre estará dentro de você. Ela assentiu, sem conseguir dizer nada. O nó em sua garganta era feito de emoção e gratidão. Ao sair, sentiu que cada passo na neve era diferente, mais leve, mais firme, como se finalmente tivesse encontrado um chão sólido para caminhar. As luzes das casas brilhavam intensamente, e o som distante de corais natalinos ecoava pelas ruas. Clara respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar gelado, e percebeu que algo dentro dela havia mudado. Não era uma resposta definitiva, mas uma certeza silenciosa de que poderia enfrentar o futuro sem medo. Enquanto caminhava, olhou para o céu. As estrelas cintilavam como se piscassem em aprovação, e Clara teve a sensação de que o anjo ainda a observava, guardando seu coração. Naquele instante, compreendeu que a loja não era apenas um lugar físico. Era um reflexo da fé, da esperança e da magia que o Natal trazia. E mesmo que desaparecesse com a chegada do novo ano, a lembrança daquele encontro permaneceria viva dentro dela, como uma chama que nunca se apaga. Clara sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Nos dias seguintes, Clara voltou à esquina onde havia encontrado a loja. Cada vez que passava por ali, esperava ouvir novamente o som suave do sino na porta ou ver o brilho das guirlandas cintilantes. Mas o que encontrava era apenas neve cobrindo o espaço vazio, como se nada tivesse existido. No início, sentiu uma pontada de tristeza. A loja havia desaparecido, como um sonho que se desfaz ao amanhecer. Mas logo percebeu que não precisava mais dela. A magia que viverá estava gravada em seu coração, e isso era suficiente. Na noite de Natal, Clara caminhou pelas ruas iluminadas. Crianças riam, famílias se reuniam, e o som de corais ecoava ao longe. As luzes refletiam na neve, criando um espetáculo de cores e brilhos que pareciam dançar no ar. Clara respirou fundo e sorriu. Ela sabia que, qualquer que fosse sua escolha, carregaria consigo a lição da loja. Os desejos sinceros são atendidos quando se tem coragem de viver com amor. Ao erguer os olhos para o céu, viu as estrelas cintilando intensamente. Por um instante, teve a sensação de que o anjo estava lá, observando, sorrindo, guardando os corações que ousavam desejar com sinceridade. E naquele instante, sob a neve que caía suavemente, Clara compreendeu que o verdadeiro encontro não havia sido com uma loja mágica, mas consigo mesma. Capítulo 2. Os objetos mágicos. Nos dias seguintes ao primeiro encontro, Clara não conseguia afastar da mente a lembrança da loja. Era como se cada detalhe estivesse gravado em sua memória.
O som suave do sino na porta, o calor da lareira, o brilho das velas refletindo nos objetos mágicos. Mais do que isso, lembrava-se das pessoas que havia visto ali, cada uma recebendo algo que parecia feito sob medida para suas necessidades mais íntimas. A curiosidade a levou de volta. Ao empurrar a porta novamente, o mesmo som celestial ecoou, e Clara sentiu o coração acelerar. O interior estava igual, mas ao mesmo tempo diferente. Novos objetos ocupavam as prateleiras, como se a loja se reinventasse a cada dia. Logo percebeu que não estava sozinha. Um menino de cerca de 10 anos caminhava timidamente entre as estantes. Seus olhos brilhavam de expectativa, mas também de insegurança. Clara o observou de longe, sem querer interromper. "O que deseja, pequeno?" perguntou o anjo, com voz acolhedora. O menino hesitou, mas respondeu: "Eu tenho medo de falar em público. Na escola, sempre fico nervoso." O anjo sorriu e retirou de uma prateleira uma pequena lanterna dourada. "Esta lanterna brilhará apenas quando você falar com sinceridade. Ela lembrará que sua voz tem valor." O menino segurou o objeto com reverência, e Clara sentiu o coração se aquecer. Era tão simples, mas tão profundo. Logo depois, uma senhora idosa entrou. Seus passos eram lentos, mas seus olhos carregavam uma esperança silenciosa. "Gostaria de mais tempo com minha família", disse ela. "As horas parecem voar, e sinto que não aproveito o suficiente." O anjo retirou um relógio delicado de uma prateleira. "Este relógio não muda o tempo, mas muda a forma como você o sente. Durante os encontros com sua família, os minutos parecerão mais longos, para que cada momento seja vivido com plenitude." A senhora sorriu, emocionada, e Clara observou com lágrimas nos olhos. Ela compreendeu que cada objeto não era apenas mágico, mas uma resposta ao coração humano. Clara permaneceu próxima à lareira, observando cada detalhe com atenção. A loja parecia viva, como se respirasse junto com os visitantes. O calor do fogo misturava-se ao perfume de pinho e canela, criando uma atmosfera acolhedora que fazia todos se sentirem em casa. Logo, a porta se abriu novamente. O sino delicado anunciou a chegada de um jovem rapaz, com expressão ansiosa. Seus olhos revelavam o peso de alguém que carregava sonhos grandes, mas também medos profundos. "Bem-vindo", disse o anjo, com o mesmo tom sereno de sempre. "O que deseja?" O rapaz hesitou, mas respondeu: "Quero acreditar em mim mesmo. Sempre sinto que não sou bom o suficiente." O anjo caminhou até uma prateleira e retirou um espelho pequeno, emoldurado por estrelas douradas. "Este espelho mostrará não apenas sua imagem, mas também o brilho que existe dentro de você. Sempre que duvidar de si mesmo, olhe para ele e verá a força que carrega." O rapaz segurou o objeto com reverência, e Clara percebeu que seus olhos se encheram de lágrimas. Pouco depois, uma jovem entrou com passos apressados. Seu olhar estava cheio de preocupação. "Preciso de esperança", disse, quase em súplica. "Sinto que tudo está desmoronando ao meu redor." O anjo retirou uma pequena vela azul de uma prateleira. "Esta vela nunca se apagará. Sempre que você acendê-la, lembrará que a esperança é uma chama que nunca morre." A jovem sorriu, emocionada, e Clara sentiu novamente o coração se aquecer. Ela compreendeu que cada objeto não era apenas mágico, mas uma resposta ao coração humano. Não havia luxo ou ostentação, apenas simplicidade e profundidade. Clara começou a perceber que a loja era um espelho dos desejos mais profundos da alma. Cada pessoa que entrava encontrava exatamente o que precisava, mesmo que não soubesse expressar em palavras. Clara permaneceu próxima ao balcão, observando cada visitante que entrava. Era como se a loja fosse um palco silencioso, onde cada pessoa revelava sua alma e recebia em troca um presente que refletia sua verdade mais íntima. A porta se abriu novamente, e o sino anunciou a chegada de um homem de meia idade. Seu semblante era sério, marcado por rugas de preocupação. Ele caminhou até o anjo, com voz baixa, confessou: "Tenho medo de perder minha fé. O mundo parece duro demais, e às vezes sinto que não consigo acreditar em nada." O anjo olhou para ele com ternura e retirou de uma prateleira um pequeno crucifixo de madeira, simples e delicado. "Este crucifixo não é apenas um símbolo. Ele guardará a lembrança de cada vez que você acreditou, mesmo quando parecia impossível. Sempre que olhar para ele,
sentirá que a fé ainda vive dentro de você. O homem segurou o objeto com reverência, e Clara percebeu que seus olhos se encheram de lágrimas. Logo depois, uma jovem entrou com passos apressados. Seus olhos estavam cheios de ansiedade. Preciso de calma, disse, quase em súplica. Vivo correndo, sempre com pressa, e sinto que nunca consigo respirar. O anjo retirou uma pequena ampulheta de cristal, onde flocos de neve caíam lentamente em vez de areia. Esta ampulheta lembrará que o tempo não é inimigo. Sempre que olhar para ela, sentirá que pode respirar e viver cada instante com serenidade. A jovem sorriu, emocionada, e Clara sentiu novamente o coração se aquecer. Ela começou a perceber que cada objeto não era apenas mágico, mas uma resposta ao coração humano. Não havia luxo ou ostentação, apenas simplicidade e profundidade. E enquanto observava, Clara sentiu que sua própria hora estava se aproximando. O dilema que carregava em silêncio parecia crescer dentro dela, como se a loja estivesse esperando que ela finalmente revelasse seu desejo. Clara já não se surpreendia com o som do sino na porta. Cada vez que ele tocava, anunciava não apenas a chegada de um novo visitante, mas também de uma nova história, um novo desejo sincero que encontraria resposta dentro da loja. Naquela tarde, entrou uma mulher de semblante cansado, com os olhos marcados por noites mal dormidas. Ela caminhou até o balcão, com voz trêmula, disse: Eu só queria descansar. Sinto que carrego o mundo nos ombros. O anjo a olhou com ternura e retirou de uma prateleira uma pequena almofada bordada com estrelas prateadas. Esta almofada guardará seus sonhos. Sempre que repousar a cabeça sobre ela, sentirá que o peso do mundo se dissolve, e o descanso virá como um abraço. A mulher segurou o objeto com reverência, e Clara percebeu que seus olhos se iluminaram com esperança. Logo depois, entrou um adolescente com passos inseguros. Ele parecia carregar uma tristeza silenciosa. Eu queria acreditar que sou importante, disse, quase em sussurro. Às vezes sinto que ninguém me vê. O anjo retirou de uma prateleira uma pequena estrela de cristal. Esta estrela brilhará sempre que você se lembrar de que é único. Ela não apagará sua dor, mas lembrará que sua existência tem valor. O adolescente sorriu timidamente, e Clara sentiu o coração se apertar. Ela começou a perceber que a loja não era apenas um lugar mágico, mas um espaço de cura. Cada objeto oferecido não resolvia todos os problemas, mas trazia consolo, esperança e coragem. E enquanto observava, Clara sentiu que sua própria hora estava se aproximando. O dilema que carregava em silêncio parecia crescer dentro dela, como se a loja estivesse esperando que ela finalmente revelasse seu desejo. O anjo, como se pudesse ler seus pensamentos, voltou-se para ela e disse com voz calma: Você também tem desejo, Clara. E ele não pode ser ignorado para sempre. Clara sentiu o coração acelerar ao ouvir as palavras do anjo. Era como se ele tivesse desnudado sua alma diante de todos, revelando o dilema que ela guardava em silêncio. O ambiente da loja parecia se transformar. As velas tremulavam como se respondessem ao seu estado de espírito, e os globos de neve cintilavam com intensidade, refletindo imagens que ela não conseguia distinguir claramente. Ela caminhou lentamente entre as prateleiras, tocando os objetos com cuidado. Cada um parecia sussurrar algo diferente: coragem, esperança, fé, descanso. Mas nenhum deles respondia diretamente ao que ela carregava dentro de si. Eu não sei o que pedir, confessou, com voz baixa. Tenho medo de escolher errado. O anjo se aproximou, seus passos silenciosos ecoando como música suave. O medo é natural, disse. Mas lembre-se, não é o objeto que decide por você. Ele apenas reflete o que já existe em seu coração. Clara olhou para ele, intrigada. Então, se eu pedir algo, não será realmente o objeto que me dará? Exato. O anjo sorriu. O objeto é apenas um espelho. A verdadeira magia está dentro de você. Clara respirou fundo. Pela primeira vez, começou a compreender que talvez não precisasse de uma resposta pronta, mas sim da coragem de confiar em si mesma. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Uma criança entrou correndo, com os olhos brilhando de entusiasmo. Quero acreditar que o Natal é real, disse, com voz alegre. O anjo retirou de uma prateleira uma pequena campainha dourada. Sempre que você tocar esta campainha, ouvirá o som do Natal. Ele lembrará que a magia existe,
mesmo quando o mundo tenta dizer o contrário. A criança sorriu e saiu feliz, e Clara observou com emoção. Ela sabia que sua hora estava chegando. O anjo já havia lhe mostrado que não poderia fugir para sempre de seu desejo. Clara sentiu o coração apertar quando o anjo disse que ela também tinha um desejo. Era como se todas as dúvidas que vinha carregando se tornassem mais pesadas naquele instante. A loja estava silenciosa. Apenas o crepitar da lareira preenchia o ar, e os objetos pareciam observá-la com expectativa. Ela caminhou até uma prateleira e passou os dedos sobre uma caixa de música. Ao abri-la, ouviu uma melodia suave que lembrava sua infância. As notas pareciam sussurrar. O que você realmente deseja? Clara fechou os olhos. Imaginou-se vivendo longe dali, em uma cidade grande, seguindo sua carreira e conquistando sonhos. Mas também se viu em casa, cuidando da família, compartilhando momentos simples e preciosos. O dilema era como duas estradas cobertas de neve, ambas belas, mas que se afastavam uma da outra. Eu não sei o que escolher, confessou, com voz embargada. Se sigo meus sonhos, posso perder momentos com minha família. Se fico, posso perder a chance de realizar aquilo que sempre desejei. O anjo se aproximou, seus olhos brilhando como estrelas. O Natal não é sobre escolher entre felicidade e dor, disse. É sobre compreender que cada escolha carrega ambas. O que importa é a sinceridade do coração. Clara respirou fundo. Pela primeira vez, começou a perceber que talvez não houvesse uma resposta perfeita. Talvez o verdadeiro presente fosse aprender a confiar em si mesma. Nesse momento, a porta se abriu e uma brisa fria entrou. Mas ninguém apareceu. O sino balançou sozinho, como se fosse um sinal. Clara olhou para o anjo, e ele sorriu. O tempo está chamando você, Clara. Logo terá de decidir. Ela sentiu um arrepio percorrer sua pele. A loja parecia mais viva do que nunca, como se estivesse aguardando o momento em que ela finalmente revelaria seu desejo. Clara caminhava pela loja como quem percorre um labirinto invisível. Cada prateleira parecia sussurrar segredos. Cada objeto refletia uma parte de sua alma. O brilho das velas tremulava, projetando sombras que dançavam nas paredes, como se fossem memórias vivas. Ela parou diante de um globo de neve diferente dos outros. Dentro dele não havia apenas uma cena estática, mas imagens que se moviam lentamente, como se fossem fragmentos de sua própria vida. Viu-se criança, correndo pelo quintal coberto de neve. Viu-se adolescente, sonhando com viagens e conquistas. Viu-se adulta, dividida entre o desejo de partir e a necessidade de ficar. Clara recuou, assustada. Este globo está mostrando a minha vida. O anjo se aproximou, sua presença irradiando calma. Por que é isso que você guarda dentro de si? Seus desejos, suas dúvidas, suas esperanças. A loja apenas reflete o que já existe. Clara respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Mas como posso escolher? Perguntou, com voz embargada. Se sigo meus sonhos, posso perder minha família. Se fico, posso perder a chance de realizar aquilo que sempre desejei. O anjo olhou para ela com ternura. O Natal não é sobre escolher entre caminhos perfeitos. É sobre compreender que cada escolha carrega tanto luz quanto sombra. O que importa é a sinceridade do coração. Clara sentiu um arrepio percorrer sua pele. O globo de neve continuava a mostrar imagens de sua vida, como se quisesse lembrá-la de que não havia respostas fáceis. Ela percebeu que estava diante de um momento decisivo. A loja não lhe ofereceria uma solução pronta, mas sim a oportunidade de confrontar seu próprio coração. Clara permanecia diante do globo de neve que refletia sua vida. As imagens se alternavam lentamente, como se fossem páginas de um livro invisível. Cada cena mostrava não apenas momentos vividos, mas também possibilidades não escolhidas, caminhos que se bifurcavam e permaneciam suspensos no tempo. Ela sentiu o coração apertar. Não era apenas uma questão de decidir entre carreira e família. Era algo maior. Quem ela queria ser. O anjo se aproximou, sua presença irradiando calma e luz. Clara, disse, com voz suave, sua escolha não é apenas sobre onde estará, mas sobre quem será. O destino não é uma linha reta, mas um reflexo daquilo que você decide viver. Clara olhou para ele, com lágrimas nos olhos. Mas e se eu errar? Perguntou, quase em súplica. E se eu escolher o caminho errado? O anjo sorriu, e seus olhos brilharam como estrelas.
Não existem caminhos errados quando se escolhe com sinceridade. Cada decisão molda quem você é. O que importa não é evitar a dor, mas viver com coragem e amor. Clara respirou fundo. Pela primeira vez, começou a compreender que sua escolha não era apenas sobre o futuro, mas sobre identidade. Ela não precisava temer o erro, porque cada passo seria parte de sua história. O globo de neve cintilou intensamente, e Clara viu uma imagem diferente. Não uma cena de sua vida, mas o reflexo de si mesma, sorrindo com confiança. Ela entendeu. O objeto não estava mostrando o que deveria escolher, mas quem poderia se tornar ao confiar em seu coração. O anjo colocou a mão sobre o balcão e disse: "O Natal é o tempo em que lembramos que somos feitos de esperança. Sua identidade não está em um lugar ou em uma conquista, mas na forma como você ama e vive." Clara sentiu uma paz inesperada invadir seu peito. O dilema ainda existia, mas agora parecia menos assustador. Ela sabia que qualquer que fosse sua escolha, seria guiada pela sinceridade de seu coração. Capítulo 3. O desejo e o destino. Clara caminhava pelas ruas cobertas de neve, mas sua mente ainda estava dentro da loja mágica. As palavras do anjo ecoavam em seu coração. Sua escolha não é apenas sobre onde estará, mas sobre quem será. Naquela noite, ao chegar em casa, sentou-se perto da janela e observou as estrelas cintilando no céu. Cada uma parecia brilhar com intensidade diferente, como se fossem sinais aguardando para serem interpretados. Clara sentiu que o universo inteiro estava em silêncio, esperando que ela finalmente revelasse seu desejo. No dia seguinte, voltou à loja. O sino anunciou sua entrada, e o calor da lareira a envolveu como um abraço familiar. O anjo já estava lá, como se soubesse que ela viria. "Clara", disse ele, com voz calma. Chegou o momento de olhar para dentro de si. Ela respirou fundo e caminhou até o balcão. Os objetos mágicos pareciam observá-la, cada um refletindo uma parte de sua alma. O globo de neve mostrava sua família reunida, sorrindo em volta da árvore. O livro em branco brilhava com promessas de aventura e conquistas. Clara sentiu o coração apertar. "Eu quero", começou, mas sua voz falhou. "Quero saber qual é o meu verdadeiro destino." O anjo sorriu, e seus olhos brilharam como estrelas. "O destino não é algo que se recebe, é algo que se constrói. Mas o Natal tem o poder de revelar o desejo mais profundo do coração." Ele estendeu a mão. Com um gesto suave, fez surgir diante dela uma caixa de cristal. Dentro dela, havia uma chama dourada que pulsava como se fosse viva. Esta chama representa o seu desejo mais sincero. Se tiver coragem de tocá-la, verá o reflexo do caminho que seu coração escolhe. Clara hesitou. O brilho da chama era intenso, e ela sentia que, ao tocá-la, nada mais poderia ser escondido. Clara olhou fixamente para a caixa de cristal. A chama dourada pulsava como se tivesse vida própria, iluminando o ambiente com uma luz suave que parecia vir de dentro dela mesma. O anjo permaneceu em silêncio, apenas observando, como se soubesse que aquele momento não poderia ser apressado. Com mãos trêmulas, Clara estendeu os dedos e tocou a chama. No instante em que sua pele entrou em contato com a luz, uma onda de calor percorreu seu corpo, e o mundo ao redor desapareceu. Ela se viu em uma cidade grande, cercada por prédios altos e ruas movimentadas. Estava sorrindo, vestida com roupas elegantes, caminhando para uma sala cheia de pessoas que a aplaudiam. Sentiu o orgulho de ter conquistado seus sonhos, mas também uma pontada de saudade. A ausência da família pesava em seu coração. A chama pulsou novamente, e a visão mudou. Agora, Clara estava em casa, ao redor da mesa de jantar, rindo com seus pais e irmãos. O ambiente era simples, mas cheio de calor humano. Sentiu a paz de estar perto de quem amava, mas também uma inquietação. O desejo de realizar algo maior permanecia latente, como uma chama que nunca se apagava. As visões se alternavam, mostrando os dois caminhos possíveis. Clara percebeu que não havia um futuro perfeito, mas sim diferentes formas de viver sua essência. Quando a luz se dissipou, ela voltou à loja. Estava ofegante, como se tivesse corrido uma longa distância. O anjo a observava com ternura. "Agora você viu", disse ele. "O destino não é uma resposta pronta, mas um reflexo das escolhas que você faz." Clara respirou fundo. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas havia também um sorriso tímido. Pela primeira vez,
Compreendeu que não precisava temer o futuro. O verdadeiro poder estava em sua coragem de escolher. Clara ainda sentia o calor da chama dourada em suas mãos, como se a luz tivesse deixado uma marca invisível em sua pele. O silêncio da loja era profundo, mas não pesado. Era o tipo de silêncio que convida à reflexão. Ela olhou para o anjo, buscando respostas que não estavam nos objetos, mas em si mesma. Eu vi os dois caminhos, disse, com voz trêmula. Ambos têm beleza, mas também dor. Não existe escolha perfeita. O anjo sorriu, e seus olhos brilharam como estrelas. Exatamente. A vida é feita de luz e sombra. O Natal nos lembra que até a noite mais escura pode ser iluminada por uma única chama. Clara respirou fundo. Pela primeira vez, aceitou que não precisava fugir da dor. Que cada escolha traria desafios, mas também alegrias. O anjo caminhou até uma prateleira e retirou um objeto diferente de todos os outros. Uma pequena chave prateada, delicada e simples. Esta chave não abre portas físicas, explicou. Ela abre o coração. Sempre que se sentir perdida, segure-a e lembre-se de que o caminho certo é aquele que você decide trilhar com amor. Clara segurou a chave e sentiu uma paz inesperada invadir seu peito. Não era uma resposta definitiva, mas um lembrete de que sua identidade não estava em conquistas ou em renúncias, mas na forma como escolheria viver cada instante. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Então o meu destino não é algo que me espera, é algo que eu mesma construo. O anjo assentiu. Sim, Clara. E o Natal é o tempo em que o coração encontra força para decidir. Clara segurava a pequena chave prateada que o anjo lhe entregará. O objeto parecia leve, mas carregava um peso simbólico imenso. Cada vez que seus dedos roçavam o metal frio, ela sentia como se estivesse tocando o próprio coração. O silêncio da loja era profundo, interrompido apenas pelo crepitar da lareira. As velas tremulavam suavemente, projetando sombras que pareciam dançar ao redor dela. Clara sabia que estava diante do momento que vinha adiando, revelar seu desejo mais profundo. Eu tenho medo, confessou, com voz baixa. Medo de escolher e me arrepender. Medo de perder algo importante, seja qual for o caminho. O anjo se aproximou, seus olhos brilhando como estrelas. O arrependimento não nasce da escolha, mas da falta de sinceridade. Se você decidir com amor, não haverá erro. Clara respirou fundo. Sentiu que o mundo inteiro estava em silêncio, esperando sua resposta. Ela fechou os olhos e deixou que o coração falasse. Imagens surgiram em sua mente. Sua família reunida, sua carreira florescendo, os sonhos que sempre guardara. Mas, acima de tudo, viu a si mesma caminhando com confiança, sem medo de errar. Meu desejo, disse, finalmente, é ter coragem. Coragem para seguir meu coração, seja qual for o caminho. O anjo sorriu, e sua expressão se iluminou como se aprovasse a decisão. Então este é o seu destino, Clara. Não é sobre escolher entre família ou carreira, mas sobre viver com coragem. O Natal lhe deu o presente mais precioso, a confiança em si mesma. Clara sentiu uma paz inesperada invadir seu peito. Pela primeira vez, compreendeu que não precisava de respostas perfeitas. O verdadeiro presente era força para caminhar. Clara ainda segurava a chave prateada, sentindo que aquele pequeno objeto era mais do que um símbolo. Era um lembrete de que sua força estava dentro dela. O anjo a observava com serenidade, como quem sabe que o momento final de uma revelação está prestes a acontecer. Ele caminhou até uma prateleira especial, coberta por um véu de seda branca. Ao retirar o tecido, revelou um objeto delicado. Uma pequena estrela dourada, incrustada em um cristal transparente. Este é o último presente, disse o anjo, entregando-a a Clara. A estrela guardará sua coragem. Sempre que olhar para ela, lembrará que o destino não é uma estrada fixa, mas um caminho que você ilumina com suas próprias escolhas. Clara segurou a estrela e sentiu uma onda de paz invadir seu coração. Era como se todo o peso das dúvidas tivesse se transformado em luz. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Então o meu desejo foi atendido. Não recebi uma resposta pronta, mas recebi coragem. O anjo assentiu. Esse é o verdadeiro presente do Natal. Não são certezas, mas a confiança de que você pode caminhar. Clara olhou ao redor da loja. Os objetos brilhavam suavemente, como se celebrassem sua decisão.
O calor da lareira envolvia o ambiente, e o som da neve caindo lá fora parecia acompanhar o ritmo de seu coração. Naquele instante, Clara compreendeu que estava pronta para seguir em frente. O futuro ainda era incerto, mas agora ela tinha algo que nenhuma dúvida poderia apagar: a coragem de viver sua própria história. Clara segurava a estrela dourada com firmeza, sentindo que aquele pequeno objeto era mais do que um presente. Era um marco, um sinal de que sua jornada interior havia alcançado um novo patamar. O brilho suave refletia em seus olhos, e ela sabia que nunca mais seria a mesma. O anjo a observava com serenidade, como quem vê uma semente finalmente germinar. Vá, Clara, disse, com voz calma. O mundo lá fora espera por você. A loja lhe mostrou o que precisava, mas agora é sua vez de viver. Clara assentiu. O coração estava leve, mas firme. Caminhou até a porta. Ao abri-la, o sino tocou uma última vez, como se fosse uma despedida. O ar frio da noite a envolveu, e os flocos de neve caíam suavemente, cobrindo as ruas com um manto de pureza. Ela olhou para trás. A loja brilhava intensamente, como se celebrasse sua decisão. O anjo ainda estava lá, sorrindo, mas Clara sabia que talvez nunca mais o veria. Ao sair, sentiu que cada passo na neve era diferente, mais seguro, mais confiante. O futuro ainda era incerto, mas agora ela tinha algo que nenhuma dúvida poderia apagar: a coragem de viver sua própria história. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas, ouviu ao longe o som de corais natalinos. As vozes se misturavam ao vento, e Clara sorriu. Pela primeira vez, compreendeu que o verdadeiro destino não estava em respostas prontas, mas na força de seguir o coração. Nos dias seguintes, Clara voltou à esquina onde a loja mágica havia aparecido. Cada vez que passava por ali, esperava ouvir novamente o som suave do sino ou ver o brilho das guirlandas cintilantes. Mas o que encontrava era apenas neve cobrindo o espaço vazio, como se nada tivesse existido. No início, sentiu uma pontada de tristeza. A loja havia desaparecido, como um sonho que se desfaz ao amanhecer. Mas logo percebeu que não precisava mais dela. A estrela dourada que carregava em suas mãos era suficiente. Um lembrete de que a coragem estava dentro dela, e que o destino não era uma resposta pronta, mas um caminho que se constrói passo a passo. Na noite de Natal, Clara caminhou pelas ruas iluminadas. Crianças riam, famílias se reuniam, e o som de corais ecoava ao longe. As luzes refletiam na neve, criando um espetáculo de cores e brilhos que pareciam dançar no ar. Clara respirou fundo e sorriu. Ela sabia que, qualquer que fosse sua escolha, carregaria consigo a lição da loja: os desejos sinceros são atendidos quando se tem coragem de viver com amor. Ao erguer os olhos para o céu, viu as estrelas cintilando intensamente. Por um instante, teve a sensação de que o anjo estava lá, observando, sorrindo, guardando os corações que ousavam desejar com sinceridade. E naquele instante, sob a neve que caía suavemente, Clara compreendeu que o verdadeiro destino não estava em respostas perfeitas, mas na força de seguir o coração. A neve caía mais forte naquela noite, cobrindo as ruas com um manto branco que parecia silenciar o mundo. Clara caminhava com a estrela dourada nas mãos, o coração acelerado, como se pressentisse que algo maior estava prestes a acontecer. De repente, o sino da loja soou sozinho, mesmo sem porta aberta. Clara parou, surpresa. O som ecoou pelo ar, vibrando como um chamado. As luzes da cidade se apagaram por um instante, e apenas o brilho da estrela em suas mãos permaneceu. O globo de neve que havia visto dentro da loja surgiu diante dela, flutuando no ar. Dentro dele, as imagens de sua vida se misturavam. Sua família reunida, seus sonhos de carreira, suas dúvidas e medos. Mas, desta vez, não eram apenas visões. O globo começou a se expandir, envolvendo Clara em um círculo de luz. Ela ouviu a voz do anjo, clara e firme, como se viesse de todas as direções. Clara, chegou o momento. O encontro lhe mostrou que a magia existe. Os objetos revelaram que cada desejo é um reflexo da alma. O destino lhe mostrou que não há respostas perfeitas, apenas coragem. Agora, escolha quem você será. Clara sentiu o peso de todas as suas dúvidas, mas também a força de tudo o que havia aprendido. A chama dourada que tocará, a chave prateada que receberá, e agora a estrela em suas mãos. Todos os símbolos convergiam para um único ponto:
sua identidade. Ela ergueu a estrela ao céu. No mesmo instante, o globo de neve explodiu em luz, iluminando toda a cidade. As pessoas nas ruas pararam, olhando para o brilho que se espalhava como a aurora. Clara sentiu que não estava apenas escolhendo por si mesma, mas também mostrando ao mundo que o verdadeiro destino nasce da coragem de viver com amor. As palavras surgiram em seus lábios, firmes e decididas. Meu desejo é ser inteira. Não importa o caminho, eu escolho viver com coragem e esperança. O anjo apareceu uma última vez, sorrindo. Então, Clara, você encontrou o verdadeiro presente do Natal. E naquele instante, a loja desapareceu para sempre. Mas a magia permaneceu dentro dela, gravada em sua alma como uma chama que jamais se apagaria.